Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de novembro. Estamos aqui para a nossa mensagem matutina, só que a nossa mensagem hoje estará por conta do nosso pastor José dos Santos Ferreira, que tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Amém, queridos? Quero fazer uma oração e depois já estaremos ouvindo a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. E agora, Pai, que essa mensagem que deste ao teu filho, pastor José dos Santos Ferreira, alcance os corações, renovando as forças daqueles que estão enfraquecidos, abrindo os olhos daqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, porque o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero entregar nas tuas mãos o nosso caderno de oração, ó Pai, com todos os pedidos ali colocados. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um, e o nosso rogo agora é que o Senhor estenda as mãos poderosas e conceda a eles o que eles tanto buscam e necessitam. Pai, assim eu oro, entregando nas tuas mãos, e que sejam as tuas mãos e a tua graça sobre o teu ungido na pregação. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, agora nós vamos ouvir a palavra do nosso pastor. Não esqueça, que às 6 horas da manhã temos o pastor Wesley com a primeira hora, ao meio-dia. Nós temos um pastor trazendo uma palavra para o teu coração. Amém? Às 18 horas, como sempre, nós temos uma palavra pelas nossas irmãs, sempre usadas pelo Espírito Santo. Entrego nas tuas mãos também, ó Pai. Irmãos, não esqueçam do trabalho das 20 horas. O pastor Gênesis está aqui com a palavra para o teu coração, amém? E 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós temos o nosso pastor Elci Santana com uma audiência com Deus e você. Um grande abraço, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Ferreira, uma palavra em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos mais uma vez aqui com a palavra de Deus diante de nós e vamos meditar, vamos pregar, vamos falar da bondade de Deus. Muitas vezes, amados, nós olhamos para os outros. O Senhor Jesus, o Senhor Deus disse certa vez a Samuel que o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E isso é muito maravilhoso para nós sabermos disso, mas também é perigoso para outros saberem disso. Pois bem, mas nós vamos agora meditar numa palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 41. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: foi quando o Senhor Jesus entrava em Jericó, ia passando, e um cego começou a gritar. Quando soube que era Jesus, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que ouviam isso, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus ouviu e parou e mandou que chamassem. Então chamaram o cego, ele deixou para lá a sua capa, correu ao encontro de Jesus. E quando chegou lá, Jesus perguntou: que queres que te faça? E aquele homem disse: Senhor, que eu veja. Meus amados irmãos, é sobre estas palavras
que nós vamos meditar nessa noite. Vejam isso. Quanta lição tem nessas 4 palavras. Senhor, que eu veja. Jesus atendeu. Disse, vê, tua fé te salvou. Mas vamos trazer para nós essa palavra essa noite. Irmãos. Senhor, que eu veja. Então vamos buscar o Senhor no sentido de que nós nos vejamos como Deus nos vê. Que olhemos para dentro de nós mesmos, como Deus está olhando agora. E que conheçamos as nossas falhas, reconheçamos. Às vezes nós, os crentes, vemos muito defeito nos outros. Às vezes falamos para os outros. Certa vez o Senhor Jesus repreendeu alguém, dizendo, como dizes tu, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, se há uma trave no teu olho. Às vezes, irmãos, nós estamos nessa situação, não olhamos para dentro de nós, não olhamos para nós, olhamos para os outros e vemos defeitos nos outros, mas não olhamos para nós mesmos. E Deus está olhando para nós. E Deus está olhando para o nosso coração. Então que nesta hora nós olhemos para dentro de nós mesmos. Olhe o que é que a gente vê dentro de nós. Davi era rei. No entanto, no Salmo, ele diz o seguinte, Salmo 6, verso 2, ele diz, sou fraco. Olha, quantas vezes nós pensamos que somos fortes, podemos alguma coisa, e um rei como Davi diz, eu sou fraco. E espera do Senhor força, fortaleza para reagir. No outro lugar, ele diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Meu Deus, se o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era rei de Israel, tinha todo o poder na sua mão, a proteção de Deus na sua mão, se ele dizia, eu sou pobre e necessitado, o que é que eu devo dizer? Como é que eu devo comparecer diante de Deus? O que é que eu vou confessar a Deus que eu sou? Por que é que antes de eu olhar para o defeito de meus irmãos, eu não olho para mim, para ver como é que Deus está me vendo? Vamos pedir a Deus condições de nos conhecermos a nós mesmos como Deus nos conhece. Aí, meus amados, aquele amor próprio, aquele quase orgulho, quase vaidade, desaparece. Porque nós chegamos à conclusão de que nós não somos nada, que Jesus é tudo para nós, que Deus é tudo para nós, que nós na realidade não somos nada. Olhemos então para nós. Senhor, que eu veja meu próprio estado diante de Ti. Senhor, que eu veja os meus defeitos antes de ver o defeito dos outros. Que eu olhe para mim antes de olhar para a vida dos outros. Que eu me corrija diante de Ti antes de querer que os outros se corrijam. Não permitas, Pai querido, que os Teus santos, que os Teus servos se considerem melhores do que uns do que os outros, pois todos nós que constituímos a Tua igreja
fomos lavados pelo mesmo sangue, porque estávamos debaixo da mesma condenação, iríamos para o mesmo inferno que os outros iriam. Não merecemos nada, somos indignos de tudo. Eu fico maravilhado com aquele homem. Os apóstolos diziam: Senhor, ele é digno de que ele faça esse benefício, que ele construiu, é amigo da nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi para atender aquele homem, mas quando estava perto, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Oh, meus amados, aquele homem olhou para dentro de si, ele viu o seu estado, ele reconheceu o seu estado, achou que não era digno nem de que Jesus entrasse na sua casa. Olha como nós estamos distantes dos planos de Deus para a nossa vida. Como muitas vezes pensamos que somos bons, somos especiais, somos merecedores, e Deus está olhando para nós e dizendo: coitados de vocês. Se não fossem as misericórdias do Senhor, já teríamos todos nós sido consumidos. Mas o nosso Deus foi misericordioso. Então, irmãos, nós temos uma obrigação de olhar primeiro para nós. Depois, então, quando nós virmos que estamos em condições de estar diante de Deus, quando a nossa consciência não nos acusar de pecado, quando não formos acusados por nós mesmos de que somos vaidosos, orgulhosos e metidos a santos mais do que os outros, quando chegarmos a essa conclusão, então nós vamos buscar a face de Deus. Então, Senhor, que eu veja primeiro a mim, Senhor, primeiro a mim. Depois, Senhor, que eu veja o mundo perdido. Oh, meu Deus, nós conhecemos, Senhor, o que a Escritura nos ensina do tormento eterno, da agonia eterna. Como poderíamos suportar alguém nesse tormento? Talvez alguém parente nosso mesmo, talvez nosso filho, nossa filha, pai ou mãe, esposo ou esposa, irmão ou irmã, condenados nessas condições, corações endurecidos. Como é que vamos suportar pensar que essas pessoas estarão perdidas no grande dia? Oh, Pai, como devemos orar pelo mundo, vermos, dá-nos olhos para ver as necessidades do mundo. O mundo está aí na angústia que está, com essa pandemia. Mais de 5 milhões de pessoas no mundo já morreram, já foram embora por causa dessa pandemia. Quantos desses estarão no céu agora? Quantos desses estarão no inferno ardendo, ardendo, sem nenhuma esperança de jamais sair dali? Oh, Deus, faz-nos ver, que nós possamos ver, Senhor, a situação do mundo, a situação dos perdidos, a situação de nossos filhos e filhas, a situação dos nossos vizinhos, a situação dos nossos parentes. Oh, meu Deus, por favor, que eu veja, Senhor, que eu sinta, Senhor, e que eu sofra, Senhor, com isso.
Ajuda-nos, Pai. Ajuda a tua igreja a avançar para ganhar pecadores para o céu. Por favor, meu Deus. A tua palavra nos diz que o tormento é como o tormento de uma caldeira, uma fogueira com fogo e enxofre. Os espíritos não morrem, Senhor. Espírito não morre. Apenas serão atormentados. Apenas sofrerão eternamente. Ó Pai, por misericórdia, desperta-nos. Abre-nos os olhos para que possamos ver essa situação. Outra vez, também, Senhor, que eu veja a situação da tua igreja. Meu Deus, estamos vivendo numa época em que não se podia mais dormir. Senhor, não podemos mais nos descuidar. Senhor, desperta a tua igreja. Senhor, acorda o teu povo. Ó Deus, que essa pandemia que aí está matando, destruindo, arrasando, que ela traga uma mensagem de despertamento, de avivamento para a tua igreja, para que ela desperte, Senhor, acorde para te buscar, para te adorar. Ó Pai querido, olha para a tua igreja, ensina-nos a olhar para ela. Ensina-nos a amar cada servo e cada serva. Ó Pai, ensina-nos a orar pela tua igreja em todas as partes do mundo, em qualquer recanto do globo, onde haja um com as marcas do sangue do meu Senhor. Ali esteja a tua igreja acordada, despertada, te buscando, aguardando o toque da trombeta da volta do teu santo Filho Jesus. Oh meu Deus, não deixa a tua igreja dormir nesta hora. Não é hora para ela dormir. Meu Deus, há 2100 anos ela está dormindo. Por favor, meu Deus, acorde a tua igreja. Não permitas que ela durma agora. Acorda cada servo, desperta cada servo, para que ele veja, primeiro, a sua situação, depois, a situação do mundo, e posteriormente, a situação da tua igreja, da obra que tu levantaste, Senhor, da restauração do teu povo, a restauração do teu povo, a restauração da tua palavra em nossas vidas, a restauração da tua palavra na igreja, que os pregadores preguem a tua palavra e não a deles. Não nos deixa, Pai querido, por misericórdia, nós não temos mensagem nenhuma para ninguém, mas tu tens, que nós entreguemos a tua mensagem ao povo, que nós falemos aquilo que tu falarias se estivesse ainda nos dias da tua carne entre nós. Oh meu Jesus, olha, tu que derramaste o teu sangue, tu que morreste por nós, por favor, meu Salvador, olha para a tua igreja esta hora, inflama a tua igreja com o teu Santo Espírito, para que ela desperte, acorde. Ó Deus, ensina-nos a olhar. Às vezes, os nossos olhos estão fechados. No Salmo 119, está escrito o seguinte: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Oh meu Deus, por favor, ajuda-nos nisso. Salmo 119, verso 18.
desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Há tanta maravilha, Senhor, mas nós não vemos. Há tanta beleza, mas nós não vemos. Estamos muito fechados em nós mesmos. Não olhamos nem para nós, quanto mais para o mundo e para as tuas maravilhas. Mas elas estão aí, diante de nossos olhos. O sol está brilhando sobre nós. As frutas estão amadurecendo nas árvores. Vemos tudo isso, sabemos que é a tua providência. Ó Deus amado, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Bendito seja o teu nome para sempre. Salmo 86, verso 11, diz: une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, verso 11, tem essa expressão: une o meu coração ao temor do teu nome. Oh Pai querido, faz isso por nós, porque aí somos despertados a olhar para nós mesmos, vermos o nosso estado e buscarmos a tua face. Somos acordados para vermos a situação do mundo, Senhor. Nossos irmãos de raça, filhos de Adão, estão caindo no inferno, meu Pai. Muitas vezes, porque a tua igreja não fala, porque a tua igreja não vai. Eu me lembro do que tu disseste ao profeta Ezequiel. Eu me lembro do que tu falaste para ele. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Se tu não falares ao ímpio para despertá-lo, para que ele abandone o seu caminho ímpio, ele morrerá no seu pecado. Mas o seu sangue, o sangue dele, eu requererei da tua mão. Ó Senhor Deus, olha para nossas mãos. Não permitas que o sangue do ímpio esteja nas nossas mãos, porque nós não pregamos, porque nós não olhamos para o estado deles, porque nós não sofremos por eles. Ó, o meu Salvador sofreu tanto por mim. Por que eu me recusaria? Por que o santo se recusaria a sofrer um pouco para ajudar a um perdido? Ajuda-nos, Pai Celeste. Que eu veja, Senhor. Eu vejo o meu estado diante de Ti e chore diante de Ti pelo meu estado. Eu me lembro, Senhor, no meu tempo de idólatra, de ímpio, impuro, nojento. Eu me lembro disso tudo. Mas olhe para a Tua palavra e vejo Tu dizendo, através do profeta, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e que fomos predestinados para sermos filhos por adoção. Oh meu Pai, nós só fomos descobrir isso quando nos convertemos. Leva a tua igreja, Pai querido, desperta a tua igreja a que pregue, porque há muitos, Senhor Deus, há muitos que precisam de ouvir para descobrir, aceitar Jesus e descobrirem que eram eleitos por Ti antes da fundação do mundo. Ajuda-nos, meu Senhor. Ajuda-nos. Por favor. Por favor. Senhor, às vezes tenho que chorar. Às vezes, Senhor, tenho que sofrer pelos outros, não apenas por mim. Tu me conheces. Eu sou José, Senhor, teu servo. Tu me conheces. Minhas fraquezas, minhas limitações. Ó Senhor, minha covardia muitas vezes.
meu medo, Senhor, meu receio, minhas dúvidas. Tu conheces tudo isso. Arranca de mim essas coisas que não te louvam. Joga-as para trás de ti, Senhor Deus. Joga-as para trás de ti, como disse Ezequias, quando tu curaste. Ele disse que tu lançaste os pecados dele para trás das tuas costas. E é uma realidade, Senhor, que tu esqueces nossos pecados, que tu esqueces nossas transgressões para efeito jurídico, para efeito de julgamento, tu as esqueces. Mas tu sabes que pecamos diante de ti, e tu sabes o sacrifício do teu Filho para nos salvar. Tu nos deste o teu Filho Jesus para pagar o preço da nossa incredulidade, da nossa malícia, do nosso pecado, da nossa impureza, de tudo aquilo que nós éramos diante de ti, condenados, arruinados, perdidos, com o salário do pecado sobre nós. O salário do pecado é a morte, debaixo da ira do Senhor, conforme diz o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, no fim do capítulo, que aquele que não crê na palavra está debaixo da ira de Deus. Oh meu Deus, olhe para nós e ensine-nos a olhar para nós mesmos. Ensine-nos a olhar para o mundo. Ensine-nos a olhar para a igreja. Sofrermos com a igreja, para que ela, Senhor, desperte neste tempo do fim. E que possa, meu Pai, te servir como aquele que tem o coração preso ao Senhor. Prende-nos a ti como servo de orelha furada, que não pode mais separar-se do seu Senhor jamais. Prende-nos, Senhor. Une o nosso coração ao temor do teu nome. Une a nossa alma a ti. Prende-nos a ti. A Escritura ensina uma coisa maravilhosa, meu Pai. Diz que nós somos a tua herança e que tu és a nossa herança. Que maravilha, ó meu Pai. Que maravilha esta. Tu és a minha herança e eu sou a tua herança. Então santifica-me, ensina-me a olhar para mim mesmo e buscar a santidade do Senhor para a minha vida. Ensina-me a estar diante de ti, ensina-me a buscar-te. E olha para a tua igreja, é tua noiva. Pai, quanta ruga, quanta marca de velhice na tua igreja, sofrendo influência do mundo, o mundo tentando envolver a tua igreja, e ela, Pai querido, sem querer resistir, e ela aceitando de alguma maneira esse envolvimento com o mundo. Oh meu Pai, por favor, meu Senhor, tu és santo. Kadosh, 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 diz a tua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a tua palavra nos ensina: sede santos, porque eu sou santo. Não nos deixe fugir dessa realidade. Ensina-nos a olhar para nós, a confessarmos diante de ti nossas fraquezas, a buscarmos a tua graça, a tua proteção. Porque quando nós estivermos assim, quando nós estivermos diante de ti de maneira aceitável, então podemos interceder pelo mundo com a certeza de que tu estás ouvindo a nossa oração. Podemos interceder pela igreja, pelos teus santos no mundo inteiro. Igrejas de 10 mil membros, de 20 mil membros, ou igreja de um membro só, ou um santo na floresta ou no palácio, na cabana, no deserto.
em qualquer lugar, meu Pai, onde tiver um santo remido, lavado pelo sangue de Cristo, aí esteja a tua igreja viva, atuante, buscando a tua face, buscando a tua face. Por favor, Pai querido, por favor, que eu veja, que nós vejamos isto, que nós procuremos isto, que nós entendamos isto. Eu espero que você que está ouvindo, se você é um santo, santifique-se mais. Se você é um justo, seja mais justo. Seja mais justo. Se você ainda não é, aceite agora a Jesus. Creia na palavra dele agora. Ele disse: o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que o Pai me der, vem a mim, e não lançarei fora jamais. Jesus quer salvar você. Meu amigo, minha amiga, é para você essa live, é para você essa mensagem, é para você. Jesus quer salvar você. Jesus quer amparar você. Jesus quer você no céu, sentado com ele, ao lado dele, diante do palácio, diante do trono da glória. Jesus quer você ali. Jesus quer repartir a herança dele com você. Não, ele sabe qual é o seu pecado. Ele sabe quais são suas faltas. Ele conhece. Arrependa-se, confesse a Deus esses pecados, abandone esses pecados, creia na palavra de Jesus e vamos morar com ele na eternidade. Olhe para dentro de você. Como está você diante dele? Irmão, olhe para dentro de você agora. Minha irmã, olhe para dentro de você. Como é que você está diante dele? Ele está olhando para seu coração. Está vendo tudo que você tem, tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você planeja, ele está vendo. E quantos planos ele corta no meio, não deixa acontecer porque está irado. Estamos aí tratando agora de um desastre de aviação, onde morreu uma cantora e algumas pessoas a mais. E o mundo todo lamentando a morte. E eu pensando comigo: por que, Senhor? Certamente o Senhor não estava satisfeito com esse povo. Uma morte trágica. Mas Deus está falando com você agora. Jesus quer salvar você agora. Eu não sei quantas oportunidades aquelas pessoas tiveram de crer e não aceitaram. Estavam preocupadas com outras coisas. Estavam interessadas em outras coisas. Estavam valorizando outras coisas. E perderam a oportunidade. Mas você tem essa oportunidade agora. Aceite a Jesus. Vamos para o céu com ele. Vamos glorificar o Pai com ele. Olha, talvez você seja uma moça bonita, um rapaz forte, mas não pense que isso fica assim toda a vida. Eu já fui forte também, já fui jovem, mas hoje estou com 93 anos. E agora só me resta a esperança de qualquer hora meu Pai me convocar e eu estar lá com ele. Mas eu quero dizer a você, eu estou confiado. Eu peço a Deus que me faça olhar para mim mesmo e eu me ver a mim como meu Deus me vê. Indigno, não mereço coisa boa, sou indigno da menor das misericórdias de Deus. Mas confessei meus pecados a Ele, abandonei meus pecados, agarrei-me com o Senhor Jesus e Ele não me larga há 73 anos.
de vida cristã, há 48 anos de ministério, o Senhor tem estado comigo, caminhando comigo, andando comigo, falando comigo, e eu pecando contra Ele, mas clamando por misericórdia, e Ele me perdoando, porque Ele sabe que não é a propósito, que não é voluntariamente que o crente peca contra Ele. Às vezes pecamos porque somos pecadores, mas Ele vê a circunstância e Ele perdoa e Ele apaga, e nós continuamos buscando a face do Senhor. Eu gostaria de convidar você a isso também. E aqueles por quem essa live passará, aqueles que ouvirem essa mensagem, guardem-na no coração. Vamos morar com Deus daqui a pouco, na eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua graça, que o Senhor nos faça ver. Senhor, que eu veja a mim mesmo, veja a situação do mundo, veja a situação da igreja e veja as maravilhas do Senhor. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus.